Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de agradecer. Bom dia, tá? É um prazer estar aqui para vocês, esclarecer todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de agradecer o passado. Processo de concessão da CBQ Estado PND avançando, esclarecido, uma preocupação, primeiramente, tutores, empregados, para fazer toda a Mais uma vez, muito obrigado. Chegou um momento de avanço para ele tornar a PND. A gente avançou. Eu queria explicar para os colegas qual é a empresa pública, a empresa pública que é empregada de fazer todo o federais, né? E a segunda de garantia dos empregos por um prazo de 10 anos. Ambas tinham um parágrafo único que dizia que, caso de decisão da empresa conseguiu 5 anos, né, pelo ACT de garantia dos empregos, prorrogados por mais 3 anos, ou seja, no total 8. Então aqui a gente pleiteia 10 anos. Eu vou passar rapidamente esse relatório, mas aproveitando que o Félix está aqui, eu gostaria que ele delegado sindical do SINA, empregado da Infraero, hoje empregado da Ina Brasil, de uma empresa privada.
todos vocês, tá? Todos vocês, quando se unem à entidade sindical para a garantia de emprego, para uma filiar o sindicato, para que mantenha essa luta. A Dema me contou hoje que para ele ir a Brasília, ele tem que ir para Recife, depois Belo Horizonte no avião, chegar a Brasília por causa do custo, que é muito alto. E a base sindical é menos de 200 trabalhadores. Como é que paga tudo isso? Como é que paga a luta? A luta é formada por despesa de cada um, e é fação de cada trabalhador. Se cada um de vocês não se unirem, vão todos perder o emprego. Essa é a realidade que a gente sentiu atrás. Então, a gente tem que participar. Fizemos uma reunião, eu, a Mônica, uma parte da comissão, da equipe da comissão e o RH da empresa, lá em Recife. E eu falei com o RH da empresa, isso do Brasília, tá? Se vocês não se unirem em um objetivo, que é garantir os empregos, vocês vão perder os empregos. Essa é a realidade. Quando começou o fantasma da concessão nossa, lá atrás, no governo nosso, que é o que está atual, a gente se preocupou de imediato. Temos que garantir o forte da empresa, o sindicato brigando para fortalecer a empresa e também, paralelamente, garantir os empregos. Porque a gente já tinha visto lá atrás, nas concessões, que nenhum ou outro sindicato conseguiu barrar a concessão. Foi assim as teles, foi assim os bancos privados, agora são privados, foi assim a CSN, Convenção Nacional, que era uma empresa que faturava bilhões em minério, e hoje ela está aí contaminando rios e tudo. É o caso de Mariana, da barragem que estourou. Aqui era uma empresa pública, tá, gente? Muita gente não percebe que virou uma empresa privada que está na mão de gente que destrói o meio ambiente. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, pensar no fortalecimento da entidade, pensar na garantia de emprego e nesse caminho a Mônica me encontrou lá em Recife, talvez um pouco de desespero dela, que ela teve uma questão da consciência do perigo que estava se passando, e aí eu não pude me furtar o convite de participar dessa discussão, tá? Que é a luta de classe, sindicato de empregados públicos federais, a gente briga para defender os empregados federais, os empregados privados, e aí vai. Então, é isso que eu vou passar a palavra para a Mônica, para a gente depois avançar nas discussões, avançar no como é que foi feito, para vocês entenderem todo o processo. Mas eu digo, a participação tem que ser vocês também, tá? Vocês, o RH da empresa, o RH da empresa em Brasília, para que todos se unam para defender o emprego. Porque a gente aqui cuida de avião há 20, 30 anos, como cuida de metrô há 20, 30 anos, e vai fazer o que depois disso? Vai fazer o quê? Então esse é o grande problema, tá? Então, primeiramente, vamos garantir os empregos e garantir também a estabilidade, garantir também a empresa, o acordo coletivo forte, mas lógico que o emprego é muito importante. Tá? Vou passar a palavra aqui para a Mônica, para ela conduzir os trabalhos e depois voltar para a discussão. Obrigada, Carlos. Então, falando aqui rapidamente do caso Infraero, qual foi o passo a passo deles? Primeiro, houve uma articulação interministerial forte, que envolvia sindicatos, empresa, empregados apoiando, né? E essa articulação interministerial fez com que eles conseguissem aprovar um acordo coletivo especial de trabalho a garantia de 5 anos de estabilidade. Isso era no governo Dilma, né? Lá atrás, em 2013. Foi exatamente esse acordo aqui. Entre elas, aderir ao PDV, né, um plano de incentivo à aposentadoria, a movimentação para outro órgão federal, a movimentação para outra unidade da Infraero também foi dada como opção, a sucessão trabalhista para a empresa privada
que assumiu os aeroportos. Certo? E também tinha esse acordo coletivo especial deles, tinha cerca de pouco mais de 10 cláusulas. Tá? Uma delas também tem outra opção que a Infraero também tinha, era de contratos de trabalho suspensos. Como é que funcionava isso? Quando ou ir para outro órgão, ou realmente eu quero cortar o vínculo público federal e assumir na privada. A maior parte dos empregados que decidiram ir por esse caminho de ficar na privada definitivamente foram demitidos logo que o prazo de estabilidade acabou, sendo recontratados por um salário muito menor, certo? Então, e aí a luta do sindicato continuou, né? E todo esse processo teve um apoio grande da diretoria da empresa também envolvida nisso, certo? Então isso é muito importante, né? E hoje a gente encontra esse ambiente favorável, né? A diretoria da CBTU está apoiando essa questão da comissão paritária para garantir os empregos, né? A gente tem os sindicatos apoiando também e a gente tem os empregados, tá? E aí, quando foi terminando esse prazo, que terminava em 2020, o que é que eles conseguiram? Eles conseguiram, foi criado no governo, em 2019, essa lei federal, porque a Infraero é composta de dois grandes grupos, os aeroportuários e os trabalhadores da navegação aérea. Para os trabalhadores da navegação aérea, foi criada a Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea, que é uma nova empresa pública. Então, todo o quadro de pessoal da navegação aérea foi transferido para essa empresa pública. E os outros aeroportuários, como é que ficavam? Já que o prazo 2019 até 2020 estava acabando. Eles conseguiram essa vitória de aprovar esse artigo 23 nessa mesma lei de criação da NAVES, que diz: fica autorizada a transferência de empregados da Infraero em caso de extinção, privatização, redução de quadro, insuficiência financeira, por solicitação de qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou autárquica, mantido o regime jurídico. Isso sem prazo definido. Então, hoje, os empregados da Infraero, eles conseguem garantir os empregos. De uma lei federal demora um pouco, e a gente sabe do processo de concessão da CBTU, como todos viram nos aditivos que foram lançados recentemente em junho pelo governo federal, né? Estão correndo a prazo definido, e a gente tem que, a forma mais rápida a gente garantir isso via acordo coletivo especial do trabalho. Inicialmente a gente pensou em colocar no acordo coletivo de trabalho normal. Só que quando se trata de cláusulas muito específicas para um objetivo definido e com prazo maior, é indicado que seja um acordo coletivo especial do trabalho. Então, por isso que a gente retirou as cláusulas 53 e 54 e a gente está querendo trabalhar na construção de um acordo coletivo especial do trabalho. Tá? Então, hoje, como é que está a Infraero hoje? Após as sessões, planos de demissão voluntária, transferências incentivadas, hoje a estatal conta com cerca de 4 mil empregados, sendo a maior parte deles cedidos e movimentados para outros órgãos federais. Tá? Então, a importância da comissão paritária vem
exatamente para trabalhar nesse estudo de viabilidade, né, nessa articulação interministerial com o governo, né, mostrando que é possível fazer, mostrando alternativas para a movimentação desses empregados também, e os setores da CBTU que serão envolvidos nesse processo. A parte jurídica é totalmente possível fazer esse processo. Existem portarias, existem decretos que permitem essa movimentação para outros órgãos federais. O perfil dos empregados da CBTU, a CBTU conta com um quadro de profissionais com grande expertise e capacitação técnica, certo? Hoje, a gente tem cerca de 2.587 profissionais, né, isso contabilizando com 2023, onde 1.564 estão na CBTU Recife. Aqui em Maceió a gente tem 182. E desses empregados do quadro da CBTU, aqui a gente também fez um outro gráfico que mostra a quantidade de aposentados e aposentáveis e não aposentados. Então hoje o quadro da CBTU é cerca de 50% aposentados e aposentáveis e 50% ainda não tem tempo de aposentadoria. Dos que não têm tempo para aposentadoria, também aqui a gente tem um gráfico que mostra que esse pessoal tem cerca de 27 anos de força de trabalho, né, para dispor para a administração pública federal. Em relação à porcentagem de empregados, assistentes, técnicos e analistas, assistentes e técnicos a gente tem meio a meio quadro de aposentados e aposentados e não aposentados. E o analista, 82% ainda não tem tempo para se aposentar. Falando um pouco dos órgãos públicos federais, para que órgão público federal a gente poderia ir? Como é que estão hoje os órgãos públicos federais? Então a comissão, ela visitou diversos órgãos federais. E o que a gente pode dizer para vocês é que hoje há uma demanda reprimida imensa na administração pública. Todos os órgãos estão precisando de empregados, né? Então, diante da necessidade, né, dessa mão de obra, por que não reaproveitar a força de trabalho que o governo já treinou, já capacitou? São empregados que passaram por um concurso público difícil, né? Então, o perfil desses órgãos é uma infinidade de órgãos que a gente poderia ir: DENIT, PREVIC, universidades federais. Então, hoje a comissão paritária ela já recebeu mais de 10 ofícios de órgãos federais solicitando os empregados da CBTU. Isso a gente tem documentado, certo? Então, é racional aproveitar essa mão de obra, né? Tem os princípios da eficiência, da economicidade da administração pública, onde você tem uma mão de obra que foi capacitada com dinheiro público. Nos últimos 5 anos aqui a gente tem cerca de 4,5 milhões de reais que o governo federal investiu em capacitação de empregados da CBTU. E aí, vai jogar esse dinheiro fora? Né? Vai largar a mão do empregado, você precisando em outros órgãos federais? E aí aqui a gente, em outro ponto, mostra a compatibilidade de funções, porque quando você é movimentado para outro órgão, você tem que ter a compatibilidade de funções. E aqui a gente mostra, né, que as funções das empresas estatais públicas podem ser equiparadas, e a nossa empresa ela é equiparada com cerca de 3/4 das funções de todos os órgãos federais, né? A simplificação do PES foi algo que a Infraero fez também. O que era a simplificação do PES? Naqueles cargos mais específicos, se colocou uma frase de atividades administrativas. Então, isso a comissão já propôs, foi para a diretoria da empresa, está sendo avaliada para ser mostrada a SEST, certo? Mas, mesmo assim, os empregados da CBTU do Rio de Janeiro, né, que tiveram a possibilidade de movimentar para outros órgãos por todo o processo que aconteceu lá, o que a gente pode dizer, que os membros da comissão paritária que estão inteirados desse assunto, eles disseram que todos os empregados, nenhum, mesmo sem essa simplificação do PES, nenhum teve problema de movimentação para outro órgão, certo?
Então, há importância política e social de movimentação para a composição do posto de trabalho. A gente está num governo trabalhista, né? Um governo que tende a valorizar o trabalhador, tende a valorizar a composição para o posto de trabalho. Então, por que não a gente trabalhar isso com o governo federal para viabilizar essa tranquilidade para todos os empregados da CBTU, como foi feito para Israel? Após apresentar esse relatório que eu mostrei para vocês aqui, a empresa concordou em aprovar essas cláusulas em ACT, aquela 53 e 54, e levar para a SEST. E concordou também em mostrar, em criar, foi um pedido que a gente fez via sindicatos, de criar uma comissão paritária oficial da empresa, com representantes da empresa, dos empregados e dos sindicatos. Os sindicatos concordaram que cada sindicato, um de cada estado, iria escolher seu representante. A resolução é a resolução 349 de 2023, onde ela é composta por... Era composta de 3 empregados, Carlos Rodrigo, ele saiu da empresa para outro concurso que ele passou, mas os 3 empregados que estão nessa resolução foram empregados que contribuíram para a elaboração dos relatórios e de toda essa pesquisa que foi feita até esse momento. Então, por isso que eles estão nessa lista. Né? Sou eu e o Breno, lá de Recife. Tá? Representantes da empresa, temos Renato e Wilber, da Administração Central do RH, Cláudia, Vanessa e Cláudia Regina, também do RH lá de Recife. Né? A gente tem como representantes dos sindicatos Luiz Soares de Pernambuco, Jorge Luiz, presidente do Sindicato de Natal, Thaís como representante do Sindicato da Paraíba e Marcos Feijó de Alagoas. Né? E aí, a partir daí, a comissão começou a trabalhar aí na primeira reunião, onde a SEST, Secretaria de Estatais, disse para a empresa que para aprovar essas cláusulas precisava de uma articulação interministerial, que para que o aval viesse de cima para baixo. Então, a comissão começou a se articular para exatamente conseguir esse aval do governo federal. Né? Vou passar... Deixa eu só contextualizar, a gente teve, a empresa, ela está dando todo o apoio. Na segunda rodada de negociação, autorizou a criação da comissão, autorizou a inclusão dentro do acordo coletivo com a ressalva de que precisava-se ter a aprovação da SEST, já que era uma situação que fugia à competência exclusiva da empresa. Então, na nossa primeira apresentação lá na SEST, que a Mônica inclusive estava com a gente apresentou essa cláusula, a SEST deu essa missão. Ela disse, a princípio essas cláusulas elas estão negadas, porque a gente não pode sozinho aprovar, a gente precisa de uma ordem de cima para baixo e uma diretriz de governo para a aprovação dessas cláusulas. Então, a partir daí, entendeu-se que não tinha problema jurídico para se fazer essas cláusulas, a gente poderia caminhar, era viável, mas que a gente precisava de uma diretriz de governo. A partir daí, a gente começou algumas reuniões, preparou os materiais e começou algumas reuniões dentro do Ministério. A gente apresentou esse material, que falava um pouco do histórico da CBTU, da criação da CBTU, que lá em 84 éramos 10. A gente tinha aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal. E que pouco a pouco, com uma missão lá atrás, com a mesma missão que a gente tem hoje em relação à mobilidade, e que pouco a pouco nós fomos perdendo cada uma dessas unidades. Né? A gente começou assim, a gente pegou e fez questão de fazer um histórico, e esse trabalho, eu ressalto aqui, que ele é sempre da perspectiva dos empregados. A gente não vai entrar em mérito de se é para privatizar, não é para privatizar. A gente está assim,
especificamente fazendo tudo isso em prol e na perspectiva de empregados e garantia de empregos. Então, a gente fez um histórico das modelagens do que aconteceu em cada uma das STUs. A gente viu aqui em São Paulo, que foi lá em 1994, que foi concedida lá para o Estado, o que foi que se passou, o que foi que aconteceu com os empregados, né? Eles tinham a opção de passar para o Estado ou irem para a privada que foi concedido, né? Rio de Janeiro, a mesma coisa. Teve um momento lá, de São Paulo a Salvador sempre foi concessão. A exceção foi só Belo Horizonte, que todos, que está na mente, está fresco, né, na mente de todo mundo. Mas é importante que em nenhum momento desse houve manutenção de vínculo federal. E o que foi que a gente buscou? A gente buscou como ficou os empregados em cada uma dessas situações. Em cada uma delas, não foi benéfico para o empregado e para o Estado ser concedido para o Estado. Porque a gente pede a referência de tabela, a gente pede a referência de órgão, a gente sai perdendo nosso vínculo, né? Então, a gente tem ações judiciais até hoje, né? Tem ações judiciais de pessoas querendo voltar para o vínculo empregatício federal, querendo voltar a ter referência. E é isso que a gente está propondo, né, para a Secretaria da República, a gente está propondo para o governo que a gente não tenha o mesmo destino, vamos dizer assim, né, das outras unidades em que a concessão para o Estado não deu certo. A gente colocou toda a problemática dessas modelagens. A gente tem aí uma desvalorização salarial, porque a gente realmente perde toda a tabela salarial, acaba tendo também uma redução do salário. A gente sabe que o valor pago por um órgão federal nunca vai chegar a um valor pago por um estadual. O estadual é sempre mais baixo. Então, a gente, de repente, ingressa num órgão estadual em que o nosso salário, a média, é sempre mais alta do que os outros. Realmente, a gente perde ali um pouquinho a referência, acaba congelando um pouco o nosso salário com o passar do tempo. A própria precarização do trabalho, né? A gente começa a perder benefícios e direitos que a gente tem conquistado ao longo dos anos. O clima organizacional, toda vez que há essa modelagem de concessão, ela não fica legal. Não tem assim. Lembrando que a gente tem salário, mas benefícios. Benefícios que a gente garante a CT, numa possível concessão do Estado, a gente não tem essa garantia de que vai ser renovado. Então é importante a gente ter essa informação lá em mente. As demandas judiciais, que o risco trabalhista de demanda judicial existe até hoje o pessoal do Rio de Janeiro. Lá em Recife, por exemplo, a gente tem 3 ou 4 empregados que a gente recebeu já de uma demanda judicial da CBTU AC quando estava lá no Rio de Janeiro. E todo o desgaste político que envolve uma concessão. Você conceder uma empresa e destinar os empregados, o destino dos empregados, ele gera um desgaste muito político. Porque quando você está ali fazendo a concessão, você não está falando só de uma empresa que eu estou vendendo e estou vendendo serviço. Eu estou falando de vidas e de empregados que dependem daquilo, que têm os seus vínculos ali, suas famílias. Então, o desgaste político disso é muito grande. A gente apresentou todas essas propostas lá, todas essas problemáticas, e diante das problemáticas e diante dos exemplos anteriores, e com a possibilidade do caso aí Infraero, que o Félix vem ajudando a gente colocou algumas propostas da comissão paritária para o governo. A gente quer se inserir na discussão das concessões para que as propostas para os empregados sejam feitas da seguinte maneira. A gente colocou aí 6 propostas, que seria incluir a própria comissão em grupo de diálogo interministerial, tratando da modelagem da CBTU na perspectiva sempre de garantia dos empregos, garantindo assim o entendimento do governo federal sobre o tema. Por quê? Porque o pessoal está lá discutindo, falando das modelagens, mas não tem ninguém dentro da PPI para dizer e os empregados. E o que é que a gente faz aqui com esse corpo de trabalho, com todo mundo que está trabalhando lá? A solução para eles vai ser uma solução simples, coloca para o Estado, coloca para a privada, vamos demitir. São soluções
que para eles resolver é algo bem mais simples. E não tem a perspectiva, a nossa perspectiva como empregados da empresa. Então a gente quer se inserir nessa discussão para lá dentro dizer, olha, essa solução que você está propondo não é mais adequada, por que a gente não trabalha nessa? Então a ideia de ser incluído, né, a comissão ser incluído nessas discussões é para a gente levar a perspectiva do empregado para o processo de modelagem. Uma outra proposta foi garantir a manutenção do vínculo empregatício público federal com a CBTU Holding, no caso a CBTU Administração Central, em caso de cisão da empresa. Como a Mônica falou, né, mais cedo, na questão de BH, os empregados, houve a cisão, né, e os empregados eles foram todos transferidos para a CBTU-MG. A partir do momento que eles foram transferidos para a CBTU-MG, eles perderam totalmente o vínculo com a CBTU-AC, com a CBTU Holding. Então, daí em diante, no processo de venda e de concessão, eles não tinham mais relação com a gente. E isso foi primordial para a gente não conseguir agir, né, e conseguir, de alguma forma, tentar salvar ali os empregados. Um outro ponto seria incluir a comissão paritária no diálogo do Estado. Lá na frente a gente vai falar essa questão do governo estadual, né? A gente vai falar que o poder cedente para transporte intermunicipal é do Estado, constitucionalmente falando. Então a gente precisa, e esse estudo de modelagem sempre é para conceder para o Estado. Então a gente precisa também abrir um diálogo com o governo estadual. A gente também precisa mostrar a perspectiva para eles aqui. Um outro ponto seria uma operação assistida, né, para manter o serviço público durante a transição, para a gente já também propor isso, né, na mesa. O recurso humanos da empresa assume todo o processo de alteração do exercício dos empregados, para assumir a demanda reprimida de outros órgãos. E a comissão paritária se compromete com o estudo, a comissão e a empresa se comprometem com o estudo do PDV, né? Para a gente garantir que dentro de tudo desse item 1 aqui, dentro dos estudos da concessão, seja garantido tudo isso. O vínculo com a holding, um possível PDV, enfim, não tem problema. A gente precisa estar dentro desse contexto, ser escutado da perspectiva de empregado para colocar tudo que a gente quer. E no final, o que a gente quer, o que a gente está propondo é que a gente tenha essas opções para os empregados. Que os empregados tenham as opções de ser transferidos para outra unidade da CBTU, o que não foi permitido na CBTU de Minas Gerais, eu acho que vocês lembram. Movimentação para o órgão federal, mantendo o vínculo empregatício com o público federal, com a CBTU Holding, que também isso é essencial, porque toda vez, ainda que haja uma cisão, enfim, o nosso vínculo é a cisão da empresa, mas não é a cisão do empregado. É por isso que a gente bate muito nessa tecla. Operação assistida, né, para a concessionária, desde que a gente sempre mantenha o vínculo público federal. Um PDV, um plano de incentivo à aposentadoria, e uma associação trabalhista para a empresa privada, né, a ser privatizada, se a pessoa quiser. Todas essas opções aí, elas ficam a cargo do empregado. Lembrando que isso aí é a nossa proposta para que o governo federal dê esta diretriz, certo? Isso aqui é o que a gente está lutando, está trabalhando para que seja feito. A gente não quer que chegue na mesa, no final dos estudos e no final da modelagem das concessões, e tenha propostas diferentes dessa. O que a gente está brigando é para isso. Vai ser assim? Não sei se vai ser assim. Essa é a nossa briga. Tá? Eu queria deixar isso bem claro, que assim, a nossa luta é que seja dessa forma e principalmente que seja discricionário ao empregado. Que o empregado tenha a opção de ter essas escolhas aqui. Bom dia. Já me apresentaram, né? Vou falar de novo. Eu sou a Thaís, empregada lá da CBTU de João Pessoa. Além do mais, eu sou diretora sindical no Sindicato de João Pessoa. Eu represento a parte de assuntos jurídicos.
E o que eu queria deixar claro aqui também, que no meio da criação da comissão paritária, da luta dos sindicatos, enfim, o pessoal chegou para questionar. Os sindicatos apoiam o quê? Contra a privatização, contra a cessão ou garantia dos empregos? A gente apoia tudo que é melhor para o trabalhador. Tudo que a gente vê que é melhoria para o trabalhador, a gente está apoiando. O que a gente tenta demonstrar é que são lutas paralelas. Se há o apoio para a comissão paritária, para que garanta os empregos de todos os empregados da CBTU, no caso de concessão ou privatização, isso é mitigação de danos, né? É uma coisa que a gente, se vier a acontecer, vocês sabem que às vezes contra o sistema não tem como parar, às vezes as cartas estão dadas e a gente não consegue frear, por mais que tenha luta, né? BH está de prova, né? Foram vários dias de greve, foram muitas lutas, muito dinheiro em ações judiciais, e infelizmente não conseguiram. Então, assim, a gente está trabalhando na comissão paritária com mitigação de danos, caso isso acontecer. Por quê? O sindicato, os sindicatos em geral, têm a responsabilidade de lutar contra a concessão, contra a privatização, lutar para que a CBTU se mantenha empresa pública federal até seu último respiro. Até o seu último respiro. Mas isso não quer dizer que a gente não vai apoiar a comissão que está indo atrás de garantir o trabalho dos funcionários. Vamos supor que a gente consiga o ACE. Beleza, conseguiu. Conseguiu o ACE, quer dizer que vai ser privatizado e tal, vai continuar no PND por causa disso? Não tem nada a ver. Isso aqui é só uma garantia a mais, né? Para os nossos trabalhos. Mas, conseguiu o ACE, vamos todo mundo junto lutar contra o PND, contra a privatização, contra a cessão, todas essas coisas. A gente precisa entender que são lutas totalmente paralelas. Uma não anula a outra. A comissão, essa comissão criada aqui, que é empregados, né, empresa e sindicatos, estão lutando para uma mitigação de danos caso isso tudo ocorra. Até porque está todo mundo no mesmo barco. A Vanessa está representando a empresa, mas a Vanessa está representando a empresa, mas a Vanessa passou por um concurso público federal, foi aprovada, e se acontecer a cessão ou a privatização da CBTU, ela vai ficar desempregada também. Então, o panorama está muito bom no sentido de que todo mundo está colaborando para que a gente consiga um acordo coletivo específico. Quer dizer, todo mundo foi uma palavra muito forte, desculpa, gente. A gente está tentando unir essas forças para que todo mundo colabore para a assinatura do acordo coletivo especial. Temos um ponto positivo porque toda a bancada da empresa, esse ano, são empregados de casa. São todos que estão com seus empregos ameaçados também. Os sindicatos estão juntos na luta para isso. Tem a Mônica junto com o Breno, que são pessoas que antes dessa discussão toda bateram na porta dos órgãos, saíram perguntando, fazendo um relatório antes mesmo de começar o acordo coletivo. Então, assim, o que a gente está deixando claro, né, através do trabalho da comissão, é que a gente não é a favor da privatização, não é a favor da cessão, não é a favor de nada disso. Mas, se caso isso vier a acontecer, porque isso não depende diretamente de nós, vocês sabem que é poderes muito, muito, muito acima, que a gente tenha pelo menos a garantia dos nossos empregos, porque a gente precisa levar o pão para casa para os nossos filhos, para nossos companheiros, companheiras, para nossos pais, às vezes, para quem mora junto. Então, a gente tem uma família para dar de comer, né? Então, a gente precisa pensar nesse panorama também de garantir os empregos e esse olhar especial quanto os empregados da casa. Pessoal, eu vou fazer aqui um breve histórico dos trabalhos da comissão a partir do momento que a gente viu que precisava construir essa articulação interministerial, né? Essa data onde a gente recebeu esse recado da SEST foi no dia 4 de julho. E o que aconteceu de lá para cá? Né? No mesmo dia, a comissão paritária solicitou e conseguiu a primeira reunião interministerial, que foi com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Tá? Nessa reunião, estiveram presentes a direção da CBTU, né? Eu estava lá para apresentar os relatórios. Aqui a gente tem Maria Fernanda Coelho, que é a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, que tem estágio de ministério, e Kelly Malfor, que é a secretária nacional de diálogos.
Na época da Infraero, quem era secretário nacional de diálogos era Feijó, tá? E ele foi um grande... ele contribuiu bastante para essa articulação do SINA nesse processo. Então, a gente solicitou essa reunião. A reunião foi muito positiva, foi muito bem recebida. Maria Fernanda, ela disse que já tinha trabalhado nesse tema na época da Infraero com os empregados de Guarulhos. Tá? E, após a gente apresentar os relatórios, a gente propôs que a Secretaria-Geral da Presidência coordenasse a articulação interministerial, né, e orientasse a comissão nos próximos passos. E ela falou, Mônica, vocês precisam protocolar 5 ofícios em 5 ministérios chaves para a CBTU: Casa Civil, Cidades, Trabalho, Gestão e Inovação e a Secretaria-Geral da Presidência. Para quê? Protocolar. Para que isso vire um processo oficial do governo federal e que o governo federal comece a tratar desse assunto, né, de forma oficial. E a gente fez isso, né? No dia seguinte, a gente conseguiu a reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e a equipe dele. E essa reunião também foi bastante positiva. Quando a gente mostrou os ofícios dos órgãos solicitando os empregados da CBTU, o ministro falou: vocês trouxeram tudo. Sim, eu apoio, vocês têm que ter uma reunião, principalmente com a Casa Civil e com a MGI. E pode deixar que eu vou dar um apoio a vocês, sim. No dia seguinte, nessa reunião com o ministro do Trabalho, a gente já aproveitou e já protocolou o ofício do ministro do Trabalho, que era um dos 5 que a gente precisava. No dia 6, fomos presencialmente entregar os ofícios de todos os outros ministérios. Todos esses ofícios estão na intranet da CBTU, tá? Para quem quiser ler com calma cada ofício, onde a gente fala da garantia dos empregos dos trabalhadores, onde a gente mostra a importância de conseguir esse pleito, e também a gente cita o caso dos nossos colegas de BH que infelizmente não tiveram a mesma oportunidade, certo? E protocolamos todos os ofícios. No dia 17 de julho a gente conseguiu a reunião com a Casa Civil, com o secretário especial da PPI, Marcos Cavalcante, onde tinham representantes do BNDES, da AGU e a equipe dele. E a gente foi para Brasília, apresentou os relatórios para eles, e eles disseram que eles tinham recebido do governo federal uma diretriz, né, e que essa diretriz era similar ao processo da Infraero, e que eles iriam enviar para a gente essa diretriz. E a gente recebeu a resposta da PPI, e a resposta da PPI é um ofício que tem cerca de 8 páginas, onde aqui a gente destacou as partes mais importantes, onde eles falam do histórico da CBTU e da alteração do texto constitucional, né, dizendo que a responsabilidade pelo transporte público federal, o transporte público intermunicipal, né, de passageiros é do Estado, de competência do Estado ou do município, ou seja, não é federal, né, e que qual foi a modelagem encaminhada ao BNDES pelo PPI e pelo Ministério das Cidades para os empregados. Aqui diz, aos empregados será... Isso foi o que eles mandaram para a gente respondeu a eles pedindo para ajustar essa diretriz que os estudos de concessão da CBTU estavam indicando. Para os empregados será conferido tratamento similar ao aplicado ao caso Infraero, podendo os estudos incluir adicionalmente as seguintes alternativas, não excludentes e não exaustivas: plano de demissão voluntária, plano de aposentadoria incentivada, transferência para a autoridade de operação da CBTU, estadualização dos empregados, modelo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, ou sucessão trabalhista para a empresa ser privatizada. Cadê a possibilidade de manutenção do vínculo federal para todos os empregados e a possibilidade de ir para outro órgão federal? Não tem, né? Então, aqui ainda finalizam dizendo que há uma convergência em relação ao pedido da comissão paritária com as novas diretrizes do governo federal, só que não há. Então, a gente explicou nessa reunião para eles
o pedido, aquele relatório anterior que eu expliquei para vocês, a gente reiterou que o principal pedido é que os vínculos permaneçam federal em caso de cisão da empresa, certo? E tenha a possibilidade de ir para outro órgão, porque a gente em conversas viu que em alguns estados onde a CBTU opera, a indicação do governo federal é até a extinção da empresa e a mudança de modal, né? Então a gente não quer que aconteça isso, né? Não seja dada essa opção para esses empregados a movimentação para outros órgãos, né? Aqui no dia 20 a gente recebeu também a resposta do Ministério do Trabalho e Emprego, e nessa resposta eles dizem que o esforço do Ministério é pela garantia e manutenção do emprego, e enviaram o processo que a gente protocolou no Ministério do Trabalho para o MGI. O que é o MGI? O Ministério da Gestão e Inovação. É um ministério que trata dos empregados públicos e servidores públicos federais. Então, ele que trata toda essa questão de movimentação de empregados, e por isso é tão importante para a gente. Então, o Ministério do Trabalho encaminhou o nosso processo, né, um ofício para o MGI, agradeceu e solicitou a gentileza para que a comissão paritária fosse recebida pelo MGI. Tá? E no dia 25 a gente teve a reunião com o MGI, né? A SEST faz parte do MGI. Essa reunião, novamente, a gente fez toda a apresentação para a secretária principal da SEST, que é Elisa Leonel. E a gente teve uma boa... fomos bem recebidos. Tudo que a gente foi tratando com eles também foi bem recebido. Estava toda a equipe dela lá presente. E neste mesmo dia a comissão, na verdade, teve 3 reuniões. A gente chegou 3 horas, saiu 3 horas da manhã de Recife. Thaís saiu da Paraíba ainda mais cedo, de madrugada. E a gente foi e voltou no mesmo dia. A gente teve 3 reuniões. Isso para mostrar a vocês o quanto a gente está empenhado, né, nessa causa, em prol de todos que estão aqui, da gente e de todos que estão aqui. Então, nesse mesmo dia, a gente teve uma reunião com a Secretaria-Geral da Presidência, onde a gente falou para a Secretária Nacional de Diálogos e o secretário adjunto Marcelo Fragoso: olha, a gente recebeu a tarefa de protocolar os ofícios, a gente protocolou todos os ofícios. Após a reunião com vocês, a gente tem uma reunião com o último ministério que faltava, que era o Ministério das Cidades. Então, a gente fez o dever de casa em menos de 20 dias. E aí, qual a resposta que vocês dão para a gente? Né? Então, ela disse que iria levar isso para a secretária executiva Maria Fernanda Coelho, e também disse que teria uma reunião conosco sobre esse assunto, logo que conversasse com ela. Na reunião do Ministério das Cidades, a gente se reuniu com o Departamento de Gestão Estratégica, né? Com a diretora Fabíola Carneiro. Da mesma forma, a gente foi super bem recebido. Aí eles deram um total apoio, disse que o que a gente precisasse, contasse com o Ministério das Cidades. Né? No dia 26, ou seja, um dia depois, também, a gente teve uma reunião com o governo do estado de Pernambuco. E nessa reunião, a gente se reuniu com o secretário Diogo, e ele mostrou um trecho de 2 ofícios para a gente, né, onde esses ofícios, ele comprova que lá em Pernambuco, o governo do estado, desde março, solicitou o metrô. Tá? Então, assim, o processo vem caminhando. Tá? Aqui está o trecho do ofício para quem quiser ler esse relatório, está também na intranet da CBTU. Tá? Ele se mostrou favorável à questão de manutenção do vínculo federal dos empregados, porque o Estado também trata disso com o PPI diretamente. Tá? Somos todos envolvidos, né? Os ministérios com o governo federal e o governo estadual que solicita. E conversamos com eles e eles disseram: não, a gente não tem oposição aqui, o vínculo dos empregados permaneça federal. Né? No dia 26, à noite, a gente recebe um link para a reunião com a secretária executiva Maria Fernanda, da Secretaria-Geral da Presidência. E nessa reunião, ela fala para a gente que o trabalho foi elogiado nos ministérios, né? E que
iria haver a primeira reunião interministerial sobre o tema do governo federal. E que logo que houvesse essa reunião, eles entrariam em contato com a gente para dizer se a garantia dos empregos da CBTU iria ser por lei ou por acordo coletivo de trabalho. Tá? Mas ela falou também de duas questões importantíssimas. Primeiro, que o governo dava um recado, estava dando um recado que é importante ter unidade sindical, ou seja, todos os sindicatos unidos nesse pleito. E segundo ponto, que o governo estava tendente a dar essa garantia de empregos para os empregados da CBTU e que isso tinha uma grandiosidade que deveria estar refletida em toda a categoria. Afinal de contas, já faziam 10 anos que nenhuma outra empresa pública conseguia esse feito. Então ela disse, tem que estar transparente, né, essa vitória, porque é uma vitória para a gente conseguir isso, certo? De garantia dos empregos em todas as categorias da CBTU. O sentimento disso esteja transparente, né, refletido no sentimento da categoria da CBTU. No dia 27, a gente respondeu àquela carta, àquela nota informativa do PPI, onde a gente diz que as seguintes opções para os empregados têm que estar na diretriz do governo: transferência para outra unidade da CBTU, movimentação para outro órgão federal, mantido o vínculo federal com a CBTU Holding, operação assistida com prestação de serviços para a concessionária, mas mantido o vínculo com a Holding, plano de demissão voluntária, plano de incentivo à aposentadoria e sucessão trabalhista para a empresa ser privatizada. E aí, no dia 28, eu recebo uma ligação da Secretaria-Geral da Presidência, onde ela informa que foi muito positiva a reunião interministerial e que o governo federal chegou ao entendimento e foi favorável à construção do acordo coletivo especial da CBTU. Tá? E que esse processo do ACE seria coordenado agora pela Elisa Leonel, que é a secretária da SEST. No dia 4, a gente recebeu o convite do Sindicato da Paraíba para fazer essa mesma apresentação que a gente está fazendo para vocês lá na Paraíba. No dia 7 de agosto, a gente esteve em Brasília novamente, onde a gente se reuniu com a Gerência Geral de Recursos Humanos da Infraero. E essa reunião foi muito importante para a gente, porque eles têm 10 anos de experiência nesse processo. Então, eles mostraram para a gente tudo que deu certo e tudo que não deu, desde o início das concessões. E uma coisa foi importante para a gente também. A opção que eles tinham de contratos de trabalho suspensos e o empregado trabalhar na concessionária por 18 meses, prorrogáveis por mais 18, eles não têm mais hoje nas concessões. Por quê? Porque eles disseram que quando tinha um contrato de trabalho suspenso e o empregado ia para a concessionária, normalmente a concessionária não pagava, não reembolsava a Infraero os salários desses empregados, sabe? E além disso, esses empregados, eles ficavam num ambiente onde eles tinham um salário muito maior do que aqueles empregados da privada. Então, o ambiente de trabalho para aquele empregado não era bom, era hostil. Então, hoje, o que é que eles fazem? Ao invés de suspender o contrato de trabalho deles, eles permanecem com vínculo ativo na Infraero e eles prestam serviço, ou seja, eles vendem um serviço para a concessionária, certo? O empregado vai só prestar um serviço lá, ele não vai ficar com vínculo suspenso na Infraero. Então, isso deu super certo, né? Essa mudança que eles fizeram. Até hoje, há concessões, a lista de concessões de aeroportos da Infraero, mas, como vocês viram, todos os empregados têm os empregos garantidos. Tá? No dia 8, a gente teve uma reunião com o gabinete do ministro das cidades. O ministro não estava nessa semana lá no ministério e a gente foi recebido pelo chefe de gabinete dele, tá? E pela diretora também, Fabiola Carneiro, novamente. Então, o Silvio Pereira nos recebeu, a gente fez toda a explanação para o gabinete do ministro e ele se comprometeu a fazer esse pleito chegar ao ministro das cidades, certo?
E no dia 9, a gente teve uma segunda reunião, né, com o Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente foi recebido por Ronaldo Crispim e Tiago Mota, que são assessores, né, do ministro Luiz Marinho. Essa reunião também foi muito importante para a gente, que a gente pôde debater com eles com calma todos os pedidos, né, da comissão. Eles foram especialmente designados pelo ministro para tratar desse tema da CBTU com os outros ministérios. Tá? E por último, a gente teve uma nova reunião com a SEST. Né? Quando a gente foi conversar com a secretária Elisa e toda a equipe dela novamente, ela disse que ela confirmou que houve a reunião interministerial, onde ela esteve presente com a Secretaria-Geral da Presidência, com o PPI, com o Ministério do Trabalho, para tratar do pleito da garantia dos empregos. Disse que a reunião foi positiva, que o aval tinha sido dado, mas que para se começar a tratar do acordo coletivo especial de trabalho, disse também que estava surpresa, né, com a declaração da greve de Recife, né, e disse também que para se tratar do acordo coletivo especial, que a gente estava ali para tratar do ACE, era necessário primeiro fechar o ACT. Então, diante desse fato, a comissão paritária, né, encontrou um ambiente onde os avanços que a comissão vinha dando ficaram suspensos, estavam suspensos naquele momento. Né, porque a gente precisa primeiro fechar o acordo coletivo de trabalho para, posteriormente, começar a tratar do acordo coletivo especial. E na última rodada de negociação, onde até a Ademar estava presente, do ACT, foi proposto também uma cláusula específica, né, do ACT, onde garante tanto a continuidade dos trabalhos da comissão paritária, nesse pleito de garantia dos empregos, quanto a construção, o compromisso de construção do acordo coletivo especial para garantir os empregos da CBTU. Tá? Então, vou passar a palavra para Marcos. Bom dia novamente, companheirada. Eu acho que as meninas deixaram a questão da comissão paritária bem claro para vocês. E a gente, como Thaís, como eu, a gente está bem no campo e no trabalho dessa comissão, no campo dos sindicatos. Ou seja, a gente é a ligação direta entre a comissão paritária e os trabalhadores da CBTU. Eu acho que vocês perceberam nesses momentos que a gente sempre está nas assembleias, trazendo para vocês as discussões, os problemas e as polêmicas geradas a partir da discussão desse ACE. E uma dessas, só fazendo uma análise conjuntural bem rápida, e esse ACE é exatamente a discussão que está trazendo hoje no fechamento do nosso acordo coletivo de trabalho. Por quê? Porque os 4 sindicatos, Natal, né, Natal, Paraíba, Alagoas e o Rio, estão empenhados na busca desse ACE. Por quê? Porque esse ACE ele é limitado a um ponto. Ou seja, para a gente ter direito ao ACE, a empresa tem que estar no PND. Então a gente enxerga como esse o momento da gente buscar esse ACE. Ele é o momento, porque entra e sai do PND é uma canetada. Eu tiro hoje e coloco de volta no PND amanhã. Até porque a CBTU já nasce no PND, o nosso PND. Não é? A gente tem um PND nosso. Não é? A CBTU, quando ela é criada em 84, e quando a Constituição é criada em 88, como as meninas passaram, ali é o PND da CBTU, que é criado na Constituição de 88. A gente viu, São Paulo foi embora no PND próprio da CBTU, que é a lei constitucional, que diz que os transportes têm que ser municipais e estaduais. Ali é o nosso PND, eterno, a briga eterna. Dentro desse PND particular da CBTU foi Rio, foi São Paulo, não é? Foi Fortaleza, Salvador. Aí no PND dos fascistas foram embora BH. Mas a gente, CBTU, temos o nosso PND próprio, infelizmente. Então, o ACE seria essa garantia de manutenção dos empregos desses trabalhadores. A gente estava fazendo um trabalho rápido e tentando entender na criação da CBTU, como foi na criação da Wagner. Se a gente tem, na criação da CBTU, lá em 84, a ideia de colocar uma cláusula na criação, na lei de criação da empresa, a paridade,
e a garantia dos empregos, como nós estaríamos hoje? Bem melhor. Logicamente, não quero aqui lançar nada sobre os companheiros, que a gente entende que a luta foi árdua naquele momento. Mas é esse pensamento que a gente tem que levar, é a oportunidade que a gente tem, é conquistar é isso que esses sindicatos estão crendo e estão percebendo. É uma possibilidade e uma oportunidade de a CBTU hoje, por estar dentro do PND e ter essa possibilidade de ter esse ACE por 10, 20 anos, essa oportunidade é agora. Porque se em uma canetada a gente sai do PND, em outra canetada a gente volta para o PND, fora o nosso PND próprio. A CBTU tem o PND dela, acreditem se quiser. Então, é esse desgaste, é esse enfrentamento, é ser insultado muitas vezes em rede social, porque a companheirada não entende isso, não entende essa lógica, que esses 4 sindicatos, contando com a base de Brasília, que hoje também estão sem base sindical, mas são base da CBTU, e tem que ser respeitada como tal, tem esse entendimento, vamos buscar o nosso ACE, porque quem vai garantir o nosso ACE contra o nosso PND próprio, vamos chamá-lo de PND CBTU, que é a lei que diz que o transporte público tem que ser feito pelos municípios e estados. Esse é o PND CBTU. A gente pode até estar lá um parênteses dele. Então a gente tem que ter esse entendimento. E esses 4 sindicatos, essas 5 bases, estão com esse entendimento da necessidade do ACE. É por isso esse investimento, esse desgaste, essa busca, né? A tentativa e a manutenção da negociação, porque a gente sabe que um processo jurídico poderia barrar o trabalho da comissão paritária e barrar o nosso ACE. Não é porque ninguém está querendo fazer nada, não é porque os trabalhadores de Alagoas, de Natal, da Paraíba e do Rio não querem, não, porque nós temos um entendimento histórico que é necessário garantir o emprego dos trabalhadores da CBTU, como o Félix fez com a Infraero, que é o nosso exemplo. Não é? Todo mundo tem que ter uma linha de pensamento, a nossa linha de pensamento é a Infraero. Então, o Félix está aqui para dizer assim, por que nós estamos certos. Isso não quer dizer que estamos abrindo mão da CBTU no governo federal, de forma alguma. Até porque, eu garanto a vocês, se a CBTU hoje fosse um regime estatutário, ninguém teria saído daqui. Ninguém teria feito concurso para ir, porque é bom trabalhar na CBTU. É bom trabalhar na CBTU, eu não quero sair da CBTU. Já foi feita proposta para ir para outra, eu digo, esse esquema de não vou. Eu fico na CBTU, é bom trabalhar na CBTU, não é ruim o trabalho da CBTU. Então a gente tem que ter esse entendimento que ninguém está aqui buscando, brigando, dando apoio a essa comissão paritária, não é para abandonar a CBTU no processo do PND, de forma alguma. O que a gente quer é o mesmo direito que o estatutário tem, porque nós cumprimos a mesma meta que eles, nós fizemos concurso público, estudamos, batalhamos, e por que na hora da demissão somos vistos de forma diferente? Não. Se a FUNASA, quando é extinta, os trabalhadores têm o direito de serem transferidos para outros setores da iniciativa federal, por que nós não temos? Se eles foram concursados, nós não somos. Então é isso o debate, né? E esse debate é o que a gente está tentando trazer, como a Mônica disse, em âmbito federal. Isso é histórico, como foi em Infraero, porque o processo que a gente tem de aproveitar esse governo de centro-esquerda que está no poder é trazer essa discussão e transformar esse simples, que muitos menosprezam, relatório, em uma lei que vai garantir para os camaradas do Correio, que vai garantir para os camaradas da Petrobras, que vai garantir para os outros camaradas que são concursados só porque estão no regime seletista, são vistos de forma diferente. E isso é o que a gente não quer. Não quer. Essa é a batalha nossa. É mostrar que nós somos iguais aos estatutários, nós cumprimos as mesmas metas, cumprimos o mesmo compromisso de fazer um concurso público, de dedicar muitas vezes nossas vidas em busca desse serviço, e porque na hora da demissão somos vistos de forma diferente. É essa a busca dessa comissão. Não é que essa comissão está abandonando a CBTU, de forma alguma. Isso tem que ficar claro aqui, em qualquer estado desse país. Esses sindicatos não largam a mão da CBTU. Simplesmente a gente não quer largar a mão do outro. Onde um for, vamos todos. Se um quer largar a mão, aí eu fico, vocês vão. Não. E até porque Maceió, Maceió e Paraíba, está aqui companheiro, a visão é diferente. O governo federal não olha para a gente com privatização ou concessão. Acho que aqui os trabalhadores sabem. A gente é visto como extinção, mano. Aí o cara de Recife diz, não, você não quer brigar, lógico, a sua visão, camarada, é ir para o Estado, a minha é ser extinta.
A minha não é do Estado. A minha tem 187 funcionários. 187 funcionários na rua. Não é do Estado ganhando menos, que é ruim, mas o pior é estar desempregado. Essa é a visão do Paraíba e de Alagoas. Hoje, em Natal, mudou um pouco com o investimento que foi feito. Então, é isso que tem que ficar claro para todos que estão aqui, que estão nos assistindo. Alagoas, Paraíba, Natal, Rio de Janeiro e Brasília, e Pernambuco, né, os companheiros da MRT, não quer largar a CBTU. Não abre mão de ser funcionário da CBTU. O que a gente quer é um regime jurídico que garanta o trabalho e a subsistência de todos os trabalhadores que tem aqui. Se é do campo da esquerda, vamos citar Marx. O que é que o trabalhador tem na sua sobrevivência dentro do sistema capitalista? A venda da sua força de trabalho. O que a gente quer garantir é isso para os trabalhadores. Prioridade é uma palavra singular, e a nossa prioridade é essa: garantir a nossa venda, a nossa força de trabalho na CBTU e numa instância federal, que é para isso que a gente fez concurso público. Então, só deixando isso claro, essa é a intenção do CIFEAL, de todos os sindicatos e dessa comissão paritária, que tem total confiança, porque são companheiros nossos. Não é um carro comissionado, nada contra os carros comissionados. Não é um carro comissionado, está no mesmo barco nosso. Então é por isso a confiança total, né? Não é uma confiança parcial, é total na comissão paritária, porque a gente entende a necessidade. E o que elas fazem, aí vocês viram no relatório, a dedicação é por cada um de nós, é por emprego de cada um, né? Elas abdicam muitas vezes da vida pessoal dela para lutar pelo emprego de cada um. Então, só parabenizar o trabalho da comissão, né? Parabenizar o apoio que vocês têm dado a gente. A gente vê o apoio que vocês têm dado. E só deixar claro, ninguém larga a CBTU. Simplesmente a gente também não quer largar a mão de um do outro. Para onde for um, vai todo junto, porque somos todos parte de um único trilho. Então vamos todos embora juntos, se manter em um regime jurídico que o sistema estatutário tem. Esse é o nosso sonho. Vamos conseguir? Não. Mas vamos com o sistema. É difícil, somos pequenininhos. Mas vamos usar a Bíblia, vamos ser Davi contra Golias, e vamos ver se a gente consegue arranjar essa pedra, né? Então, só parabenizar vocês novamente pelo apoio e parabenizar muito as meninas que fizeram uma viagem grande de carro, estão aqui com a gente para a representação desse relatório, e que ele é muito importante para a gente entender como é o processo e valorizar esse processo, porque a gente sabe que as críticas de quem não entende isso na rede social é pesada. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Félix, e aí ele vai falar para você. Não vai falar, não? Vai falar lá para eu? Passar para a Mônica, depois a gente volta para o Félix. Gente, para não se prolongar tanto, a gente vai abrir para algumas perguntas. E eu vou fazer a primeira pergunta para Félix. Félix, nesse processo de assombração de concessão, o que o sindicato dos aeroportuários pensou? Qual era a prioridade do sindicato no mesmo momento que a CBTU está hoje? Bom, é a pergunta que me deixa até emocionado, né? Essa pergunta, porque eu lembro desse contexto lá atrás de um contexto de pavor, não era nem uma assombração, cara. Era o pavor do próximo dia. Então, a diretoria do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, sim, através do presidente Lemos, que está agora no Paraná trabalhando para defender os trabalhadores lá na luta, foi unânime. Nós temos que garantir os empregos dos aeroportuários da Infraero. Garantir emprego. O resto, Félix, é consequência, foi isso que o presidente. Primeiro, se vão os anéis, ficam os dedos. E aí a gente conseguiu uma vitória histórica para garantir os empregos. A Infraero, naquele momento, entrou em declínio de futuro. E a gente garantiu os empregos. Hoje, em 2018, na campanha para presidente da República, o Haddad assinou um compromisso com os aeroportuários, então candidato a presidente da República, Haddad, lá em Recife, está nas redes sociais, essa matéria, comigo e com o deputado nosso lá do PT, Carlos Veras. E agora a gente vê esse compromisso do ministro sendo cumprido. Veja, a gente assinou em 2018, a gente achava que era praticamente nosso fim lá na Infraero, com a vitória do então candidato Bolsonaro, e agora a gente vê o ministro reinvestir em 100 aeroportos nossos.
Então a Infraero ressurge com mais 100 aeroportos. Então é preciso resistir, companheiro. Resistir, garantir os empregos, para que nós lá na frente consiga dar uma guinada. Entendeu? Porque é muita gente em cima do nosso patrimônio, que é a CBTU. São os políticos que querem, os empresários que querem. Como é que a gente vai resistir uma força dessa tão grande, que é hoje é um governo que é de coalizão, que não é o governo é nosso, o presidente é nosso, mas o governo é de coalizão. O Congresso todo é privatista. O Congresso todo ataca a classe trabalhadora. A grande maioria, né, do Congresso ataca a classe trabalhadora. Então é isso aí. Então a gente tem que resistir e avançar na garantia de emprego. Foi essa a missão dos sindicatos. E hoje a gente ressurge com 100 aeroportos. Foram 9 agora, semana passada, no Ceará, a gente pegando 15 em Goiás. A entrada em Recife já tivemos para pegar os aeroportos pequenos, menores, que são em torno de 11 aeroportos. Então veja só, a Infraero, que lá atrás tinha 15 mil trabalhadores, hoje tem 4, possivelmente abre um concurso, possivelmente, tá, gente? Para colocar essa mão de obra que a gente vem pegando. Então é resistir, resistir e resistir. Só complementando aqui o que o Félix falou, foi muito interessante quando a gente visitou o RH da Infraero, que eles disseram exatamente isso para a gente. Eles disseram, esquece essa luta, assim, esquece focar, trabalhem, vocês estão no caminho certo, trabalhem, garantam os empregos. E eles conseguiram ressignificar a empresa. Eles deram várias perspectivas para a gente, porque se você vê, é muito parecido o trabalho da Infraero com o nosso trabalho. É um trabalho específico, é um trabalho que a gente tem expertise. E eles ressignificaram a empresa de uma forma e estão avançando, feito o Félix falou. E foi exatamente isso que o pessoal lá do RH da Infraero disse, esquece, vai trabalhar. Trabalhem do jeito que vocês estão trabalhando, garantam os empregos, continuem, vocês vão ver que vocês vão acabar sobrevivendo, vocês vão arrumar uma saída, vocês vão se ressignificar. E foi muito bom assim, escutar da outra parte também do sindicato, né? Essa perspectiva. Eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, se tem mais alguma dúvida, se queria algum esclarecimento. Aproveita o momento, gente. Essa caixa de som. Tira ela para lá. Mas assim, se não tiver nenhuma dúvida, é porque nossa apresentação foi bem completa, não tem nenhuma dúvida. Vai ser microfone também. É o seguinte, não precisa do microfone não, fica, dá para beber. Essa voz dá para ouvir. É por causa da transmissão, é porque eu falo sozinho. Da transmissão. Bom, eu tenho uma coisa que... Eu sou aposentado, sou funcionário da CBTU, da Rede Ferroviária, entrei na empresa em 1981, em 88 passei para a CBTU e em 2019, 2018 eu me aposentei. Continuo trabalhando. Nessa passagem para a paridade, havendo a cisão ou privatização, o que acontecer? Nós que somos aposentados e continuamos trabalhando, como é que fica a nossa situação na empresa? Entendeu? Nós que somos aposentados. Eu já sou aposentado já e continuo trabalhando. Nesse caso, como é que fica a nossa situação? Bom, eu vou me permitir responder como é que a gente fez isso na Infraero, tá? Ok. Que é muito bom, que já o sindicato aí já pega o exemplo já. Mas eu já vi que a comissão ela já está querendo avançar dentro do PPI para colocar umas regras. A gente não deixou essa parte na mão do PPI, tá? A gente foi para dentro das comissões e escreveu algumas estratégias. O que é que vai fazer com aquele empregado que tem 65 anos, que já está aposentado, que a empresa privada não vai querer aquela mão de obra? Isso é fato, tá? Bem claro.
Então a gente colocou algumas regras. Uma das regras era a empresa que comprasse, ela tinha que deixar um aporte financeiro para a empresa Infraero. A empresa que comprava o aeroporto tinha um aporte financeiro. E esse aporte financeiro ele era usado para a adequação do efetivo. O empregado que ia para outro aeroporto, que é o caso agora do Ceará, por exemplo, o empregado está lá em Brasília, está indo para o Ceará, ele ganha em média 60 a 80 mil reais para ele ir, e 25% do salário durante o período que ele está lá. Então, é um dos aportes financeiros que estão dados. O empregado que estava, por exemplo, aposentado ou perto de se aposentar, existe um plano de demissão voluntária para ele. Então, ele pegava ali, em média, 340 mil de incentivo financeiro, mais a rescisão com aviso prévio. O empregado disse, para mim está ótimo, o empregado disse, estava 65, já estava querendo ir para casa e tinha 340 mil de aporte para ele ir, mais a indenização com aviso prévio. Então ele tirava em torno de 420 mil, mais a multa do FGTS, 40% de multa do FGTS, porque era um plano de demissão que ele está demitindo, incentivando. Então são essas coisas que a participação da entidade dentro do processo, ela tem que ser feita. Por quê? Para que não deixe correr solto lá, os caras fazem o que querem, falam o que querem. E a gente também colocou também, dentro das concessões, que a empresa que contratasse o empregado privado, ele tinha que ser aeroportuário, não podia terceirizar. Isso também era outra coisa importante, que era para garantir a manutenção da categoria da entidade também, os novos aeroportuários naquele momento. Então foi isso que ele fez, tá? Às vezes é doloroso ouvir isso, mas foi a salvação desse grande grupo de trabalhadores que estavam aposentados e muitos até agradeceram por essa conquista. O Afonso aqui, ó, tá vendo? Ele era empregado da Infraero, ele estava já aposentando, já era Afonso. Pegou o plano de demissão voluntária, estava pouco tempo na empresa, estava tão tempo, pegou o plano de demissão voluntária, a empresa privada contratou ele e a gente colocou ele como delegado sindical na empresa privada. E ainda está liberado o serviço para atender os trabalhadores. Então, assim, são coisas que a gente vai conquistando. Mas acho que eu respondi a sua pergunta. Então, é para tranquilizar os trabalhadores que o sindicato tem que escrever, pensar em cada faixa de trabalho, o que vai fazer. Foi isso que a gente fez. Laurentino, complementando a resposta para a sua pergunta, a comissão, o pleito que a comissão apresentou aqui, né, com opções para os empregados, opções discricionárias para os empregados, que a gente está solicitando dentro dos ministérios, é para qualquer empregado da CBTU. Então, qualquer empregado da CBTU hoje vai ter essas opções. Se você vai querer pegar o PDV, é uma opção sua. Se você quer ir para outro órgão federal, também vai ser opção sua. Entendeu? Então, todas essas opções aqui, transferência para outra unidade da CBTU, movimentação para outro órgão federal, uma operação assistida com prestação de serviço na concessionária, PDV, plano de incentivo à aposentadoria, ou se vai direto para privado, vai ser a opção de cada empregado, seja ele aposentado, aposentável ou não aposentado. Né? Eu sou aposentado igual ele, só que o PDV que teve aqui, a CBTU, foi engraçado, não foi? 150 mil e pronto. Sem PDV, incentivo, e sem incentivo? Pois é, não é, né? Então, assim, toda essa tratativa, até de um estudo de PDV, que é uma das propostas da comissão também, por isso que é importante que a gente esteja nas mesas de diálogos com o PPI, com quem está fazendo essa modelagem, exatamente para proteger, para fazer um PDV de qualidade para quem quiser, sabe? Na Infraero, o Félix até comentou comigo, e nas últimas concessões, inclusive a gerência de recursos humanos lá em Brasília, da Infraero, falou para a gente que hoje, as concessões da Infraero, o valor do PDV, quem paga é a empresa que está entrando. A empresa que está entrando. Então, todo esse cálculo é feito para aquele montante estar no valor do leilão também, para que a empresa que entre que pague o valor do PDV de qualidade para os empregados.
só não pode entrar num exemplo que foi de Belo Horizonte, por exemplo, que eu não sei se os companheiros tiveram a notícia de um PDV que ocorreu há poucos meses, acho que faz 2 meses em BH, dos funcionários que ainda estão prestando serviço lá na Comporte, né? Os empregados do CBTU ganharam, entre bem aspas, alguns meses de estabilidade, né, dentro da Comporte. E o que foi que a Comporte fez? Vem cá, companheiro, senta aqui. Você vai sair daqui, hoje ou daqui a alguns meses. Você quer ir para casa logo? Eu te adianto os salários e você vai para sua casa seguir a sua vida. Isso foi o PDV, isso se chama PDV para eles, né? Mas eles só fizeram adiantar os meses que aquele funcionário teria de estabilidade com os direitos adquiridos pela CBTU, quanto a CTS, essas coisas todas. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu e que a gente não quer que aconteça com a gente. Eu ia até complementar quando o Marcos falou que a gente tem ainda
paridade com a tabela da Valec, que é bem pequenininha, vocês devem saber. Então, assim, a priori, não é assunto, objeto da comissão, mas tem uma ligação, porque a gente tem que priorizar que exista a CBTU para que possa ter a paridade com a tabela da CBTU salarial, entende? Então, assim, o acordo coletivo até para isso é primordial. Não tem mais na internet, mas eu queria fazer um questionamento para ficar mais claro para todo mundo, né? Quando eu estive lá na Infraero, em conjunto da comissão, a Mônica fez uma pergunta lá: o que vocês não fariam? E, para minha surpresa, o que estava mais sólido, pelo menos para mim, na busca do ACE, naquele momento, seria, inicialmente, assim como leigo até, para a gente seria benéfico ficar um determinado tempo se fosse cedido à empresa que estaria adquirindo, né? Então, esse primeiro ponto foi o ponto que ela destacou, que eu fiquei surpreendido, mas em seguida eu concordei. Porque ela disse: olha, se vocês pedirem para ficar 18 meses, 2 anos, numa empresa que já adquiriu, vai ficar um ambiente muito ruim. Então eu queria que você, se possível, desse alguns exemplos para ficar mais claro ainda para todos, né? Acredito que mais à frente haja questionamento nesse sentido. O ACE ainda não fechou em si, ainda está trabalhando, então seria mais para o FEX exemplificar algumas situações e do porquê não fazer algo nesse sentido. Seria mais eficiente ceder de vez a um outro órgão. Bom, o empregado público, ele tem um espírito público de servir, e quando ele vai para a empresa privada, junto com empregados privados, eu digo que é o passarinho que acorda a cabeça abaixo, feito no morcego, ao lado do morcego. Ele não sabe o que faz, entendeu? E aí começam os conflitos dentro de uma empresa privada. Primeiro é o salário. O cara ganha 2 vezes mais do que o empregado privado. Ele tem um benefício, porque quando ele vai, tá, lá para fazer serviço, lá, ele vai praticamente com o salário que ele tem na empresa. E fica um conflito, ele falou, o cara ganha o mesmo dinheiro mais dentro. E gerou um conflito. E aqueles que não... Aí é um conflito ruim, e o cara é um pouco desprezado pela própria direção da empresa privada. Todo mundo começa a olhar com ele com desdém, e gera uma questão psicológica muito forte. É isso que eu vejo, que eu via lá. E aqueles que optaram naquele momento de ser transferido no final do prazo, eles foram transferidos com garantia do emprego também. E o ACE garantiu os empregos dos empregados que foram concedidos à empresa privada até 2018. E foi o primeiro ACE. Eles foram para lá. Quando foi no último dia da garantia de emprego, as três empresas, Brasília, Guarulhos e a Rio de Janeiro, as três, demitiram todos os empregados que migraram. Todos, num dia só. Então, fica a dica para vocês, se acontecer uma concessão, que o melhor vínculo é o público. Não caia no encanto da sereia de transferir o conhecimento lá, aproveitando que vai ser bem recepcionado, que vai ser bem remunerado, e com o tempo demitem. As empresas daqui do Bloco Nordeste Aeroportos, no qual o Afonso trabalha, aí na Brasil, essa empresa ela demitiu, acho que foram 14 empregados da Infraero que foram seus chefes na Brasil. Afonso não foi seu chefe, foi seu pistola de pátio, o outro trouxe pistola de pátio que balizou o avião. Ela demitiu, acho que quase todos. Sobrou Afonso e mais outros aí, depois de um ano, depois que ele ganhou conhecimento. Então, assim, o assédio é muito grande, tá, Pedro? Dentro das empresas. Então, o trabalhador ele não suporta, e muitos pediram para voltar com 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e o adoecimento foi geral. Bom dia, pessoal. O que é que eu quero saber?
O que é que falta para ser assinado? Ponto. É a vontade política. Precisa de alguém que Lula faz uma medida provisória que entre em vigor imediatamente e faz o Ctrl-C, Ctrl-V daquele artigo da lei. É isso que falta, né? E qual a interface que a comissão tem com a política? Em que sentido? O presidente da Câmara, seu Arthur Lira, todo mundo sabe, é de onde? De Alagoas. E é onde ele tem mais cargos aqui na CBTU. Então, será que não existiria nenhuma possibilidade de interface entre a comissão, né, e esse personagem tão poderoso? Porque ele só foi aprovar uma besteira aí do arcabouço fiscal, teve 423 votos. Isso dá para aprovar a emenda à Constituição e tudo mais que vocês queiram. Então a minha dúvida é, comissão, chegou na minuta, né? O que é que realmente falta? Quais são os passos a partir de agora? É aprovar o acordo coletivo e após isso, a assinatura de quem? De qual ministro? Né? Quais são os impedimentos? Quais são as barreiras, né, para que isso realmente aconteça? E quem é o ponto base lá da coisa do ponto de vista político? Né? Quem é que vai colocar uma jabuticaba numa medida provisória que está lá o artigo garantindo a estabilidade da CBTU? Boa pergunta. E quero te dizer, como foi apresentado aqui, primeiramente em relação ao acordo coletivo especial, como a gente disse, que precisa primeiro fechar o ACT para começar a tratar do ACE, tanto entre empresas, sindicato, quanto também em relação à SEST e o governo, porque esse acordo vai ter a interação dos 5 ministérios que a gente citou para vocês, quando a gente fez a articulação interministerial. A comissão propõe a elaboração de um documento para que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Infraero, uma cerimônia de assinatura dos ministros, né, dessa garantia dos empregos pelo tempo que a gente está solicitando, certo? Então, o aval da construção desse acordo coletivo especial já nos foi dado, como eu apresentei aqui, no final do mês passado. O que é que travou esse avanço? Toda a problemática que a gente viu, né, dessa questão do ACT, né, para poder, que até hoje não foi fechado, apesar da data base dele ser maio. Então a gente torce para que a gente consiga ter esse acordo coletivo de trabalho fechado o quanto antes, para que a gente comece a construção do aval que nos foi dado dessa garantia de empregos. Quais seriam os ministérios envolvidos? Os 5 que a gente protocolou os ofícios, certo? Em relação à interface com o legislativo, nos momentos que a gente teve a oportunidade, porque assim, ninguém da comissão aqui, por exemplo, eu falo por mim, não tenho nenhuma ligação forte política com ninguém, mas assim, a gente estando nos ministérios, a gente conhece pessoas que têm essas ligações. Então, quem puder nos ajudar em relação a essa interface com o legislativo, a gente está tendo também reuniões com alguns deputados federais, certo? Até com ministros que não estão naqueles 5 ministérios, né? Então a gente tem levado o pleito para eles, porque quanto mais a gente avançar também, levar esse pleito para o legislativo, vai começar a se construir também o caminho da aprovação da lei federal, porque a gente quer, no dia que a Secretaria-Geral da Presidência ligou para dar a resposta se seria por lei ou por ACT, dizendo que ia ser por acordo coletivo especial, eu questionei, eu disse, mas por que o governo preferiu por ACE ao invés de por lei? E a resposta foi, porque por lei vai demorar mais um pouco, porque é toda uma construção legislativa de aprovação no Congresso Federal. E por ACE é um caminho mais rápido para vocês, tendo em vista o processo que a CBTU se encontra hoje.
Então, da mesma forma que a Infraero fez, primeiro conseguiu construir a garantia por acordo coletivo, e você viu que o acordo coletivo deles era 2013, 2020, e a lei deles foi construída em 2019, não é um caminho tão rápido, né? Mesmo assim, ela disse que o governo atual está trabalhando na construção de uma lei federal, quer construir uma lei federal que proteja os empregados, todos os empregados públicos federais. Mas que essa lei ainda vai demorar um pouco a sair. Então, para a gente, o caminho mais rápido é o acordo coletivo. Certo? É só essa curiosidade e perguntar ao Félix como foi a assinatura, no dia que realmente o funcionário, como tem meninos aqui estressados, respiraram aliviados. Como foi isso lá no Infraero? É nosso sonho. Deixa eu só te dizer, assim, a percepção da gente. Em todos os ministérios que nós estamos indo, as pessoas estão muito abertas ao pleito. A gente não está tendo dificuldades em chegar aos ministérios ou fazer essa interação. Tanto é que em 20 dias foi feito todas essas reuniões, a gente conseguiu que a própria secretária, a Maria Fernanda, ela coordenasse essa relação interministerial e ela deu a ordem que a SEST precisava para fazer o ACE. O ponto-chave que está barrando a ACE, como o Mônica falou, é essa questão do ACT, que a gente precisa realmente resolver o ACT, sair desse imbróglio que foi formado, resolver o ACT para continuar. Então, hoje, o que se está travando é isso. Mas não é nenhuma questão de governo, nem jurídica que está travando. É realmente o nosso ACT. Sobre esse assunto de interface, né, aí cai na gente, não na comissão, porque de certa forma, a tarefa dos representantes sindicatos, dos representantes dos trabalhadores fazer esse trabalho. A gente está buscando esse campo, né? Eu acho que o Ademar foi semana retrasada para Brasília, junto com o Thaís, Cleófas. Vários argumentos estão sendo utilizados com a classe política legislativa. A gente tem um contato direto e várias reuniões aqui com o deputado Paulão também, que em um certo momento deu um apoio a gente nessas discussões. E com o Arthur Lira, a gente teve uma reunião marcada com ele através do ex-deputado federal Carlos Santana. E o Ademar levou um chazinho de cadeira de 6 horas e não conseguiu. Né? Quer dizer, a tentativa a gente vem tentando esse diálogo com ele há 4 anos, 6 anos mais ou menos, né, Ademar? Inclusive chegamos a ter reunião com o pai dele para ver se conseguia chegar a ele, não teve jeito. Quer dizer, a discussão não está fácil, essa interface com o Arthur Lira, mas a gente continua tentando, porque a gente sabe que o campo da discussão política ele tem que ser amplo e a gente está disposto a isso para garantir os direitos dos trabalhadores, discutindo até não porque a gente idealiza nem porque a gente quer, mas porque a gente precisa fazer. Então, se precisar falar com o Arthur Lira, a gente vai falar com o Arthur Lira, né? Não tem problema nem dos sindicatos e da comissão fazer esse trabalho de fazer essa discussão. Mas esse trabalho está sendo feito, né, na interclasse, buscar mais a base hoje. Eu acho que é isso que o Rogério até perguntou. O que hoje está barrando o trabalho da comissão? A assinatura do acordo coletivo de trabalho. Porque, infelizmente, a gente está até querendo provocar acesso na justiça por causa desse ponto, porque só não foi fechado ainda o acordo coletivo para a gente dar andamento à discussão do acordo coletivo especial pela greve que hoje se encontra em Pernambuco. Né? Essa greve está travando o nosso acordo coletivo e também está travando a discussão da comissão e travando o trabalho dos outros sindicatos que querem continuar na busca do emprego. Né? Os camaradas tiveram uma reunião, eu acho, com a secretaria lá da presidência, não lembro bem se foi, e tomaram aqueles caminhos para a gente buscar esse entendimento, né, do conjunto, do que seja melhor para todos os trabalhadores da CBT. Isso tem que ficar claro. Né? Os sindicatos não trabalham com um acordo coletivo que seja para uma parte da categoria, a gente trabalha com um acordo que seja para todos os trabalhadores da CBTU, fechar o acordo e aí dar esse aval e abrir essa janela, novamente voltar a abrir, porque, como a menina disseram, estava aberto, estava tendo facilidade na discussão, mas após a greve instalada, depois da reunião que a gente teve no Ministério do Trabalho de Pernambuco, as portas de certa forma se fecharam e já tivemos até algumas reuniões canceladas em Brasília.
Então, o pontapé inicial, já é esse. É a assinatura do acordo e o trabalho de interface a gente continua fazendo, só que com a Arthur é realmente muito difícil. A gente marcou, conseguiu, através do Carlos Santana, marcar essa reunião com ele, conseguimos na agenda, mas lá o Ademar esperou por 6 horas e ele simplesmente não apareceu. Mas a gente está conversando com o senador Paulo Paim, uma discussão, porque é 2 discussões que a gente leva, o ACE e a retirada da CBTU da PND. Essa discussão da gente é ordem do dia. Mas infelizmente, mas mesmo assim, vamos continuar na busca dela. Qual foi a dia que assinou? Deixa eu sonhar agora. Bom, foi uma data muito importante e muito emocionante. Eu espero que vocês tenham esse privilégio de ter uma garantia forte de emprego e confiar na comissão, confiar aqui nos companheiros aqui do sindicato aqui de Alagoas, tá? Para que a gente alcance essa vitória. Certamente a vitória dos metroviários e ferroviários também será a vitória dos aeroportuários. Então, quero estar aqui na comemoração, tá? Depois o sindicato me convidar, vai comemorar junto, tá bom? Certo? Vai comemorar todo mundo junto. E vamos firme na luta. Que ele já encerrou, não foi? Eu posso fazer a pergunta? Para a comissão, essa pergunta. Se a comissão tem autonomia ou poder de checar a carência que existe nos órgãos públicos. Porque no caso do INSS, a gente sabe que o pessoal foi para lá, mas como é que foi saber quantas vagas tinha lá, quantos poderiam ir, entendeu? Se vocês têm autonomia para tipo, solicitar os órgãos federais e usar isso no caminho reverso, né? Tipo, ó, eu sei quantas pessoas você precisam num órgão X, e aí tem órgão que já está fazendo concurso, né? E aí já poderia ser aproveitado. O governo também ganha, quando você pular uma etapa do concurso, você ganha anos, né? Assim, o governo ganha também, né? Para aproveitar a mão de obra que já está, entendeu? Entendeu a pergunta? Entendi. Na verdade, todos ganham, né? E principalmente com a CBTU. Se a gente comparar o processo de movimentação dos empregados da Infraero com o da CBTU, a gente tem ainda um plus. Qual é? A Infraero é uma estatal independente do Tesouro. Então, quando ela movimentava o empregado dela, o órgão que estava recebendo tinha que ter orçamento para reembolsar a Infraero o salário desse empregado. A CBTU é uma estatal dependente do Tesouro. Então, quando você movimenta o empregado para outro órgão federal, esse órgão não vai precisar fazer o reembolso para a CBTU, porque todos são pagos pelo Tesouro. Então, aquele órgão vai estar recebendo o empregado, não vai precisar reembolsar o salário daquele empregado, já vai receber o empregado treinado, né, capacitado e com expertise. Então, por isso que todos os órgãos que a gente foi, como comissão, conversar sobre a situação, todos eles enviaram ofícios dizendo que querem os empregados da CBTU. Esse detalhe de quantitativo, isso é uma fase posterior. A gente assina o ACE, né, e aí, como é que foi na Infraero? Tinha uma lista das concessões dos aeroportos, né, e eles iam seguindo a sequência dessa lista. Né? Então, o primeiro aeroporto daquela lista, no caso, os empregados daquele aeroporto tinham prioridade em relação aos outros aeroportos que ainda não tinham sido concedidos. Isso é, inclusive, esse detalhamento de prioridade na sequência de movimentação de empregados estava até no acordo coletivo especial de trabalho deles, que a gente pretende colocar na construção do nosso ACE. Tá bom? Só uma última duvidazinha que eu tive aqui, com relação a essa questão, né, do atual ACP, existe uma, como é que eu posso dizer, uma questão na busca de um piso dentro desse ACP, que está, de certa forma, internando os trabalhos da ACE, dessa forma. Mas não seria talvez o caso. Aí é uma questão, não sei se vocês poderiam falar sobre isso, né? Uma questão mais de opinião. Seria o caso, talvez, de tentar buscar uma aprovação agora do ACT de forma isonômica, uma aprovação do ACT de forma isonômica, para, digamos assim, tratar o ACE de forma prioritária e, posteriormente,
uma comissão para a criação desse novo PES, fazer essa revisão do piso? Bem, eu vou falar, né, com o Marcos também, porque a gente faz parte do lado do sindicato, das bancadas, enfim, e a gente pode falar. Com mais prioridade do pedido que está sendo feito, né? Porque a empresa ainda tem que passar pelo crivo da acesso, do que pode, do que não pode e tal. É o seguinte, os 4 outros sindicatos estão na luta incessante para a gente fechar o acordo coletivo. Nós estamos provocando a empresa para fechar o acordo. E quando a gente está indo, a empresa diz, a SESC não passou a diretriz, a SESC não quer fazer isso, a SESC não quer fazer isso. Então, assim, o Marcos falou sobre o provocar a SESC judicialmente, é porque os sindicatos estão vendo sua autonomia de liberdade sindical sendo fragilizada pelo próprio órgão, porque como é que um sindicato que tem toda a sua autonomia com sua categoria quer fechar um acordo e o órgão não quer? Porque isso é possível. Nós temos um precedente que aconteceu com Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte foi sozinho para um dissídio e os demais sindicatos fecharam o acordo coletivo e só no final do ano foi julgado o dissídio e acabou ele ganhando as mesmas coisas que os outros sindicatos conseguiram, sem retroativo, sem nada. E nós estamos aí com a data marcada, né, para recebimento do retroativo. Se a gente não fecha até então, a regra é essa, né? A SESC pode mudar? Pode, mas se não fecha até dia 31 de agosto, a gente não tem direito ao retroativo. E nós estamos querendo e lutando para fechar o acordo coletivo. Primeiro, nós não estamos vislumbrando situações possíveis para avanço da proposta. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, está barrando o ACE, ou seja, a gente está perdendo tempo. Se a gente não está conseguindo avançar e está barrando uma coisa que deveria ser benéfico, a gente quer fechar. Então a gente está tentando ter a rodada de negociação final para trazer para a base, que é a base que escolhe, dizer assim, eu quero essa proposta, pode fechar e vamos tratar o OCE. Ou a base pode negar e dizer assim, vamos para o dissídio. A gente vai fazer o quê? Vamos para o dissídio, porque é a categoria que escolhe, né? Sindicatos são representantes, mas quem escolhe é a categoria. E, lembrando que o dissídio, ele só discute cláusulas econômicas. Então, a gente poderia esquecer a CE da mente. A CE é totalmente assunto social, de cláusulas sociais. Dissídio, quando eu chamo o judiciário, ele vai dizer, vou tomar conta das coisas financeiras. Então, cláusulas sociais, ele não vai se debruçar, não. Muito menos se debruçar, se fosse o caso, de uma coisa tão específica, né, e tão complexa como essa que a gente está tentando. Então, assim, quanto aos demais sindicatos, que é o ponto que a gente pode falar, né, que é o poder da palavra, nós estamos ansiosos para o fechamento do acordo coletivo, porque a gente entende que a prioridade seria a busca do OCE e criar forças para no próximo ano termos um panorama muito melhor. A gente sonhou muito com uma proposta maravilhosa e tal, no começo, teve toda aquela utopia, muito bom, mas a gente não tem mais aquilo. Vai fazer o quê? Vai ficar chorando e prolongando e perdendo o que pode alcançar? Ou a gente vai ser adultos, fechar o que tem para fechar, criar forças e no próximo ano, e com o acordo coletivo especial fechado, né, com uma garantia a mais, e lutar pelo acordo mais digno, né, porque nós tivemos tantas percas de direitos mitigados ao longo desses anos que a gente merece sim, mas agora a gente tem que usar estratégia, né? Primeiro o quê? Primeiro do emprego, depois a gente melhora isso aí, que a gente está merecendo. E assim, a própria SESC disse que ia pensar no aumento real, eles estão trabalhando com a LOA de 2022 do governo passado. Então assim, a gente também tem que fazer uma análise de conjuntura de tudo, sabe? Para isso, então, a gente vê que o acordo coletivo tem que ser fechado o mais rápido possível para a gente encaminhar para o que a gente tem como cláusula prioritária no momento. Bom, gente, finalizou. Pronto. A gente agradece a presença de vocês, né, toda a atenção dada. A gente quer aqui, falo em nome da comissão também, que a gente continue os trabalhos, a gente quer avançar o quanto antes, a gente torce para que o acordo coletivo de trabalho seja fechado, para que a gente consiga avançar nessa vitória histórica para os empregados da CBTU, que é a garantia de empregos. Tá bom, minha gente? Obrigada.
torce para que o acordo coletivo de trabalho seja fechado, para que a gente consiga avançar nessa vitória histórica para os empregados da CBTU, que é a garantia de empregos. Tá bom, minha gente? Obrigada. E vamos juntos na luta.